Não foi fácil, que bombardeio, que massacre do Palmeiras hoje. Vamos falar sobre estatísticas, porque o Palmeiras hoje fez 35 finalizações. 35 impressionantes finalizações e igualou o jogo recorde até aqui do Campeonato Brasileiro, que é o do Corinthians contra o Juventude. Naquela partida, o Corinthians também finalizou 35 vezes contra o gol do Juventude. E foi isso que fez o Palmeiras hoje também no Allianz Parque. O Palmeiras pressiona o Botafogo e está a 3 pontos de vantagem do líder da competição. Tudo isso será assunto aqui no Troca de Passes, que está começando agora. Estou aqui com o Ricardo Gonzalez, com o Alex, com vocês aí de casa. Convido a todos vocês, torcedores do Palmeiras, torcedores do Grêmio, aqueles botafoguenses que estavam de frente à televisão também secando, né? Porque faz parte nessa altura do campeonato, daquela secadinha no rival pelo título. Mandem as suas mensagens, tá bom? Como é que tá o otimismo de vocês em relação ao título brasileiro depois dessa vitória do Palmeiras, hein? Permanece intacto? Melhorou? Queremos ouvi-los, tá legal? Vai lá no X, né, no Twitter, hashtag Troca de Passes, hashtag Troca de Passes. Mandem as suas mensagens, certo? Ricardo Gonzalez, o popular Gonza, ufa para os palmeirenses, hein? Vejam, de vaias no intervalo a uma grande atuação no segundo tempo e 3 pontos super importantes nessa continuidade da caça ao Botafogo. Gonza, boa noite. Boa noite, Felipe. Um prazer enorme estar contigo novamente. Estava com saudade, meu amigo Alex também. Um privilégio dividir a bancada, todo mundo aí que está acompanhando atentamente o início de mais uma rodada e também o troca de passes. Alívio também para o Guga Villani, porque se ele tivesse que narrar metade dos gols que o Palmeiras perdeu, ele ia ter que pegar ali pela coisa de mais de 1,5 litro de água. Ia dar cãibra na corda vocal. Ia dar cãibra na corda vocal. Realmente foi, quem foi acompanhar esse jogo comprou o ingresso e viu 2 jogos. No primeiro tempo, o Grêmio ali mais consistente. O Grêmio em momento nenhum na partida foi mais ousado ou chegou a ameaçar o Palmeiras, mas com as linhas mais fechadas ali, com o Dodge, com o Edenilson, muito mais preocupados em marcar do que em criar, criou dificuldade para o Palmeiras, mas na segunda etapa aí não teve jeito. O Palmeiras sabe que precisava da vitória. Se o Palmeiras não vencesse hoje, era quase que um adeus à briga pelo título. Mesmo vencendo ainda está muito difícil, né? Tem que lembrar que o Botafogo vai ter um jogo que é bem acessível amanhã contra o Cuiabá, mas aí entrou a estrela também desse menino, o Estevão, que a gente não se cansa de elogiar. Uma jogada também muito bem construída pelo Dudu. A questão fica assim, né, Alex? Quem chegou agora só para acompanhar o troca e olha, Palmeiras 1-0, nossa, o Palmeiras realmente não está bem, né? Mas olha, se fosse 4-5, não tinha problema nenhum. E olha só, mais uma coisa, Alex, o Marquezinho fez 14 defesas no jogo de hoje, né? E é o recorde de um goleiro numa mesma partida do Brasileirão, né, desse ano. Nesses últimos, pelo menos nos últimos 5 anos, o recorde anterior era do Fábio, que lá contra o Fortaleza, no Fortaleza 4, Fluminense 2, 2023, fez 13 defesas. Vejam vocês como o Marquezinho trabalhou nessa noite de hoje. E olha, que dureza do Reinaldo, hein? Coitado do Reinaldo hoje. Não é um problema apenas do Reinaldo. Quem tem o Estevão pela frente hoje, olha, no dia anterior tem que se benzer, porque é só assim, porque o moleque é um inferno, né? Como é bom de ver esse menino jogar com 17 anos. Ele se torna artilheiro do Campeonato Brasileiro. O menino é um fenômeno, Alex. Boa noite. Boa noite, Felipe, Gonza, todo mundo que está em casa. Dos 2 jogos, tem essa, antes do Estevão entrar no jogo ou depois que ele entrou no jogo, na verdade, né, cara? Então é ele que trouxe essa possibilidade, muitas delas, na verdade, de finalização. Mas o prêmio veio para ele, lógico, a jogada do Dudu, por tudo que ele fez, que ele botou fogo realmente no jogo, porque no primeiro tempo eles conseguiram, até o Soteldo, ou quem caía por ali, o Aravena, eles conseguiram dar uma dobrada, ajudar bastante assim, o Reinaldo nesse sentido, e o Reinaldo também conseguiu marcar ele melhor. O primeiro tempo assim não foi um primeiro tempo lúcido do Palmeiras, né? No sentido técnico, vamos dizer. E até um bom momento do jogo do segundo tempo, 15 minutos ali primeiros, parecia que o jogo ia para um 0-0, mas a hora que ele entrou realmente no jogo e aí tirou o Soteldo, ficou realmente mais ele de mano, aí o jogo também vai se cansando, vai se espaçando um pouco mais.
O Grêmio foi melhor até no primeiro tempo do que no segundo e aí virou o jogo, né, cara? E virou isso que a gente viu, essa caça incessante pelo gol. O Marquezinho participando, as que ele não participou, bateu em alguém ou a bola acabou sendo mal finalizada, mas o Palmeiras segue nessa sede, nessa fome em busca desse título, querendo atrapalhar o Botafogo. É isso, era muito volume, né, para cima da defesa do Grêmio. Deixa eu colocar aqui o pessoal que participou, o pessoal que transmitiu esse jogo aqui no Sport TV, Guga Villani, o Ricardinho, o Serginho Xavier, para a gente bater um papo sobre esse Palmeiras, né, que segue a caça do Botafogo. São só 3 pontos agora de vantagem, o Botafogo ainda vai jogar na rodada, mas mais uma exibição de gala desse menino, né? A gente estava conversando aqui, não sei se vocês estavam acompanhando, como é bom vê-lo em campo, né? Pena que a gente só vai acompanhar, mas aí 7, 8 meses por aqui nos gramados brasileiros, porque quando tem jogo do Palmeiras eu paro para ver, especialmente por causa do Estevão, porque é o tipo de jogador que me encanta, Guga. Um grande abraço, bem-vindo, meus amigos. A mim também, tô contigo, fechado contigo, Diniz. Um abração pro Gonza, pro Alex, nosso meia. Eu queria abrir aqui, antes de distribuir para os caras que analisam, leem o jogo muito melhor do que eu, que foi uma noite de protesto, né? O torcedor sai feliz, de barriga cheia, pelo que vê do Estevão, pela vitória. Mas, assim, jogadores não tiveram os nomes cantados antes da bola rolar. No intervalo, a torcida voltou a reclamar do número de folga dado pelo Abel, né, nas últimas datas FIFA, etc. Os resultados que não acompanharam o desempenho do Palmeiras em grande parte, maior parte da temporada. E eu queria chamar a atenção para a liderança do Botafogo e essa briga com o Palmeiras, gente. O Palmeiras tem o melhor ataque do campeonato, a segunda melhor defesa, é o time que mais cria oportunidades e depois dessas 35 finalizações, acho que dificilmente vai ter esse dado alcançado até a 38ª rodada. E ainda assim está atrás do Botafogo, da medida da competência do Botafogo e do alto nível da disputa pela primeira colocação. Porque o Palmeiras está vivo, segue vivo, vai ter um confronto direto com o Botafogo em casa, mas ainda assim não é suficiente. Um time que perdeu uma partida só aqui no ano todo, com mais de 83% de aproveitamento dos pontos, não é o líder do campeonato. Quer dizer, é uma disputa de alto nível. Boa noite, Serginho. Boa noite, Ricardinho. Mas a justiça do jogo, muitas vezes, né, o futebol dá um bico na numeralha, mas hoje venceu o melhor. Sem dúvida. Não dá nem para discutir. Boa noite. Boa noite, Guga, Serginho, um abraço para todos lá do Troca. Hoje, depois desse resultado, o Palmeiras está no páreo e vai ter mais uma folguinha, né, Guga? Porque dá para conseguir mais uma folguinha. Aí vai ter data FIFA. Isso tem rendido assunto aqui. Mas vai ter mais uma folguinha, o Alex sabe, depois de um resultado desse, né? Mas essa questão da folga é uma justificativa de uma cobrança de um time que tem alto nível, que tem competência e que empatou com Fortaleza, como nós falamos na transmissão, e que acabou perdendo o clássico contra o Corinthians. E aí vem toda uma pressão, né? E hoje, com 0-0 no primeiro tempo, a torcida no intervalo acabou se pronunciando, né? Acabou pegando no pé dos jogadores. Mas a verdade é que o Palmeiras mereceu o resultado. Num primeiro tempo começou melhor que o Grêmio, teve 2 ou 3 oportunidades. O Marquezinho já fez uma grande defesa na cabeçada do Gustavo Gomes. Se equivocou num lance ali que a bola deu na trave. Mas a verdade é que ele foi o destaque do Grêmio no jogo todo, pelas defesas que ele fez. Eu não lembro realmente de ter feito um jogo, até de ter jogado uma partida com 35 finalizações, né? Muitas finalizações. O Palmeiras não conseguia transformar em resultado tanta produtividade, principalmente no segundo tempo, que o Estevão realmente foi o destaque, não só por ter feito o gol da vitória, mas porque individualmente ele incomodou a defesa do Grêmio, ele fez a defesa do Grêmio tentar pará-lo de alguma forma, mas não conseguiu. Era Reinaldo, era a cobertura do Gemerson, depois trocou o marcador aqui do lado, trocou o volante e não conseguiu marcar o Estevão. Ele fez a diferença. Acho que o Rafael Veiga, antes de sentir um incômodozinho, também fez uma boa partida no meio campo. E foi de um Palmeiras que atropelou no segundo tempo, né? Como a gente fala no futebol, o Grêmio
que acho que se acanhou, né? O Serginho falou isso na transmissão, acho que a postura do Grêmio também ela não foi boa nesse sentido, porque quando você vem jogar com o Palmeiras no Allianz Parque, um time de qualidade, que joga em velocidade, e você não tem a iniciativa de pelo menos incomodá-lo com a bola, de roubar a bola e de contra-atacar, de poder buscar uma jogada pelo menos aguda, né? E acho que essa foi a jogada aí do ataque do Grêmio no segundo tempo, que foi a finalização do Soteldo, que foi por cima do gol. Você, lógico, vai ter o prejuízo de ser pressionado e de número de finalizações. Então, acho que foi merecida a vitória do Palmeiras e vou dizer, né, pelo número de finalizações e pela atuação do Marquezinho, ficou barato esse 1-0 porque o placar poderia ter sido maior. Sérgio Xavier, você sabe que eu tenho um amigo, você o conhece, eu vou preservar o nome dele, porque não pedi autorização para citá-lo, mas eu o chamo de Tchê, porque ele é gaúcho, ele é nada mais simbólico do que chamá-lo de Tchê. Ele achou que o Marquezinho poderia ter feito algo melhor. A gente já vai ver o gol do Palmeiras espalmando talvez para o lado. Não sei se o chute do Dudu foi muito forte, ele fez o possível, mas ele foi personagem do jogo. Esse bombardeio aí só não consagrou, ninguém vai se lembrar do Marquezinho ao longo da história, porque o jogo terminou 1-0 e o placar muitas vezes resume a história da partida e apaga, né, o brilho do goleiro que foi vazado. O Palmeiras venceu. Mas o que trabalhou o tal do argentino, hein? Boa noite. Boa noite, Guga. Boa noite aos companheiros do Rio também. Olha, se a gente pensar um pouco no que os dois técnicos tinham de proposta, dá para dizer que o Abel tinha uma ideia de como tentar ganhar do Grêmio de um jeito diferente, mudando o time, né? Então ele tira o Richard Rios, coloca dois jogadores de meio, Maurício e Rafael Veiga, e quando eles começam a se aproximar ali perto da área, eles começam a provocar dúvida na marcação do Grêmio. O que o Reinaldo faz? O Reinaldo está lá marcando o Estevão, ele tem que ficar por lá. E sempre tem que ter mais alguém. O Reinaldo não pode marcar sozinho o Estevão. E aí começa a aparecer muito buraco no meio da área. Esse monte de finalizações são finalizações geralmente na entrada da área, porque o Grêmio não conseguia tapar o buraco das laterais e tapar o buraco do meio da área. O que o Ricardinho tocou no assunto, né, é que assim, você tem que ter uma proposta ofensiva para justamente não ficar nesse jogo só de massacre, que foi o que aconteceu. Então, assim, hoje a gente viu realmente um Palmeiras avassalador e também a gente viu um Grêmio, olha, constrangedor. Eu acho que essa é a palavra que ficou sobre a atuação do Grêmio, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo não foi bom, hein? O primeiro tempo do Grêmio também não foi bom. Mas o segundo é horroroso, né? O segundo tem que ser discutido, né? Pela grandeza, pelo tamanho claro, do Grêmio e até pelas competências que ele tem, apesar de estar brigando na metade de baixo da tabela, ele poderia... Você lembra que o Fortaleza veio jogar aqui? Fortaleza veio, fez um jogo ótimo, né? Jogo de lá, cá, etc. Difícil, mas assim, você tem que jogar contra o Palmeiras. Você não pode não jogar. Ô, Guga. Diniz, Alex, Gonza, vocês acham que o Marquezinho poderia ter espalmado para a linha de fundo ou ele fez o possível? Eu não vi falha do goleiro do Grêmio, não. Vocês viram? Eu acho que até a gente vai discordar aqui, pelo que eu olhei para eles aqui na conversa. Eu acho que dava para ter feito melhor. Não era uma defesa fácil, mas acho que dava para ter feito melhor. Eu acho que ele espalma mal a bola. Mas o erro maior para mim é do Reinaldo, que dormiu no ponto ali na marcação do Estevão, né? Ele tinha que estar mais atento ali no rebote. Mas quero ouvi-lo, Alex. E antes, só dar uma informação, acho que vocês não ouviram aqui, eu dei a informação no começo do programa. Ricardinho citou ali que não se lembrava, né, de ter participado, ter visto um jogo com 35 finalizações de um time. Tivemos nesse campeonato um jogo com 35 finalizações do Corinthians contra o Juventude no empate por 1-1 lá na Neoquímica Arena. O Corinthians naquele jogo também finalizou 35 Mas foi aquele vezes. Jogo que foram 2 expulsos do Juventude, não foi? Exato, o Juventude teve 2 jogadores a menos ali em boa parte da partida. Agora 11 contra 11 ainda chama mais atenção. Mas queria ouvi-los, Alex Gonza, sobre o Marquezinho. Pode falar agora. Bom, vamos lá. Primeiro um abração enorme pro Guga, pro Ricardinho, pro Serginho. Prazer falar com vocês. Olha, eu acho que seria um pouco de exagero a gente atribuir, depois de uma atuação dessa do Marquezinho, a gente ser tão rigoroso na análise. Eu acho que a bola veio muito rápida
veio rasteira, não veio em cima dele, ele tem que esticar o braço. E acho que, concordo contigo, Diniz, a falha do Reinaldo. O Reinaldo, você marcando, segurando, agarrando o Estevão, já é difícil. Se você dá as costas e você se distrai e permite que ele fique livre, ele vai fazer o gol, ele vai definir. Então, talvez se o Reinaldo tivesse um pouco mais ligado, tivesse acompanhando ali um pouquinho mais a movimentação do Estevão, ele pudesse aliviar essa bola. Eu fiquei com a impressão, vendo, cada vez que eu vejo esse lance, eu acho que era uma bola que talvez fosse possível ele agarrar até, sabe? Não soltar. Ele já vai Sério? com a cabeça feita para espalmar, mas é difícil, né? Eu acho uma bola difícil, ela dá uma quicada antes, assim, você vê que ele já pega ela com os braços já mais esticados, assim, enfim, bola super difícil. Eu não acho que daria para encaixar, não dá, acho que colocar na conta como falha, eu acredito não, a bola veio difícil, sim, pelo Dudu. Para fechar com vocês aí, meus amigos, vocês estão aí no Allianz Parque, né, e sentiram o clima muito mais do que nós aqui na TV. Mas confesso que me incomodou um pouco, quem sou eu para criticar torcidas, né, ser sommelier de torcida. Mas as vaias no intervalo me incomodam um pouco, sabe? Pela situação do Palmeiras no campeonato, pelo tanto que o time tem feito no ano. É verdade que é um ano de conquista para os padrões do Palmeiras dos últimos anos, só de um campeonato paulista. Ainda assim, é um time que foi eliminado pelo Botafogo, tem um time fortíssimo na Libertadores e fez um duelo super equilibrado, né, com o Botafogo. A mesma coisa aconteceu com o Flamengo. Então, acho que é um pouco de... acho que há um pouco de exagero nessa cobrança aí. Mas queria ouvi-los. É uma interpretação. E assim, eu acho que a cobrança vem muito em cima dos 8 reforços e dos 200 milhões. O Palmeiras ganhava título sendo questionado que não colocava a mão no bolso. Aí quando a diretoria investe, eu acho que a expectativa para título já vinha de 2 brasileirões, né? Para um título diferente ou mesmo para se manter com a hegemonia, é o maior campeão ainda de todos os tempos do Brasileirão, essa expectativa ficou ainda mais alta. Com 2 quedas seguidas, essas eliminações citadas por você, Diniz, teve ali um período de 10 dias, né? Foi curto, quedas precoces nas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores. Só uma faixa de campeão paulista e outra, eram 3 meses sem perder no Brasileirão. Aí não é que você perde. Você perde para o seu rival, você reabilita o Corinthians que lutava contra o rebaixamento, você deixa escapar 2 pontos contra o Fortaleza em casa, ainda que o Fortaleza seja o terceiro colocado. Jogos duros, né, e a Guga? distância para o Botafogo aumenta em 6 pontos. Mas, Guga... Hã? E jogos duros, né? E contra o Corinthians mesmo, o Palmeiras não fez um mau jogo, né? Perdeu, é verdade. Mas não foi um jogo péssimo, que o time jogou muito mal, um futebol horrível, que o Corinthians foi super dominante. É por isso, acho que eu fico um pouco incomodado. Eu acho que a questão é um pouco mais abrangente. O palmeirense gostaria de ver o Palmeiras disputando as finais da Libertadores, pelo time que tem, da Copa do Brasil, como aconteceu em anos anteriores, e o Palmeiras acabou saindo prematuramente ou, enfim, enfrentou adversários que o eliminaram. No Brasileiro teve esses 2 últimos jogos, que foi um empate aqui, contra o Fortaleza, e a derrota para o Corinthians, que é o clássico e que é um campeonato à parte. As vaias no intervalo, elas são, no meu entendimento, injustas. Primeiro porque está no meio do jogo, está no final do jogo, e nesse momento o time precisa de apoio, porque afinal o Palmeiras ainda está vivo no campeonato. Hoje tem um jogo a mais, mas o Palmeiras está a 3 pontos do Botafogo, que joga amanhã, tem ainda um confronto direto aqui no Allianz ainda. E se fosse no final do jogo, no meu entendimento, também seriam injustas pela campanha do time no campeonato. Vamos colocar o seguinte, mas o Palmeiras deveria estar disputando as outras competições. Existem outras equipes, as outras também se preparam. Tem investimento como o Palmeiras, tem organização como o Palmeiras. Num ano tão longo, num campeonato brasileiro, dos times brasileiros, todos se preparam. Você ganha numa temporada, na outra você chega próximo, acaba vencendo ou não. Então você tem que analisar tudo isso. E aí a questão da folga, que a gente brincou, que pode ter mais uma folguinha, isso aí é questão de você colocar pressão ou achar uma justificativa para tentar pressionar num momento onde, sinceramente, eu não concordo, porque agora, o Palmeiras conseguiu um grande resultado. Só uma coisinha que eu acho que a gente precisa contar que aconteceu aqui hoje, né?
teve um momento quando a vai engrossa e quando a torcida começa a pedir o Dudu, eu já vi isso acontecer muitas vezes o técnico se retrai e, puxa vida, a torcida não está comigo. O Abel hoje fez o contrário. Ele foi para a torcida, chamou a torcida, vocês querem Dudu? É Dudu. Né? Quem é que vocês querem que saia? Caio Paulista, que é Felipe Anderson. E Felipe Anderson. Os dois jogadores mais criticados pela torcida. Ele tirou os dois ao mesmo tempo, colocou o Dudu, chamou a torcida, falou com a torcida e a partir daquele momento o número de chances do Palmeiras aumentou um pouco, né? Então, assim, tem que botar a responsabilidade também hoje da vitória no Abel. O Abel, com essas trocas aí, eu acho que ele trouxe o estádio com ele. E aí, né, foi o que foi.